Costumamos achar que sabemos sempre o que é melhor para os nossos filhos, e enquanto eles estão no nosso colo, essa certeza é ainda mais clara. Mas, mais rápido do que imaginamos, nossos bebês crescem e começam a se virar sozinhos. E nessa hora, é essencial que tenhamos passado os valores, os exemplos e os conselhos certos para eles poderem se desenvolver com independência, mantendo a conexão com a família e com os seus princípios. São muitos aspectos que fazem parte do crescimento dos pequenos que trazem muitas dúvidas aos responsáveis. O progresso das crianças depende de diversos fatores, sendo um deles as atitudes dos pais. O comportamento parental pode ter grande influência, então confira algumas ações que podem ajudar o seu filho. Por ser uma tarefa diária que demanda paciência e muita compreensão, algumas vezes os pais esquecem o quanto pode ser importante despertar certas atitudes e comportamento nas crianças desde cedo. Para que você comece a trabalhar agora mesmo com alguns valores e comportamentos positivos que seu filho poderá levar para a vida toda, selecionamos algumas dicas de como despertar qualidades nas crianças durante a infância e que irão influenciar de forma positiva toda a sua vida. São atitudes simples que devem ser reforçadas no dia a dia para ajudar no desenvolvimento do seu filho. Nesse Dia dos Pais, vamos falar sobre as 15 atitudes que os pais devem despertar nos filhos durante a infância. Bem-vindo ao Quinta Essência. Número 1. Desperte a curiosidade do aprender. A criança curiosa precisa de atenção e estímulo para fazer descobertas e explorar o ambiente. Encorajar a criatividade dos pequenos é um meio de levá-los para conhecer o mundo de diferentes formas, com atividades lúdicas, música, artes, brincadeiras, histórias contadas, etc. A criatividade é uma habilidade essencial, não apenas na vida profissional, mas em qualquer ocasião. A pessoa criativa desenvolve visão abrangente, consegue pensar fora da caixa e encontrar soluções inovadoras para problemas antigos. Isso significa assumir novos olhares e posturas em vez de apenas refletir padrões já existentes. A criança que tem sua criatividade estimulada aprende a ter facilidade para lidar com situações distintas, sem se sentir intimidada. Contudo, os adultos são grandes responsáveis pelo desenvolvimento do potencial criativo dos pequenos, e isso muitas vezes também se apresenta como um desafio para os pais. A criatividade é um elemento associado à curiosidade, e nem sempre os adultos sabem lidar com o comportamento entusiástico das crianças curiosas. A fase dos porquês, por exemplo, pode ser encarada como um momento ideal para estimular o senso criativo dos filhos e não para desestimulá-los. O cérebro da criança segue em pleno desenvolvimento ao longo de seus primeiros anos de vida. A primeira infância é o período certo para transmitir informações variadas e favorecer o desenvolvimento de habilidades. Todos os estímulos, aprendizados e relações que seu filho constrói nessa fase vão ajudar a formar a personalidade dele e as visões de mundo. Para exemplificar a magnitude do desenvolvimento infantil, basta observar quantas ações complexas os pequenos aprendem com facilidade. Andar, falar, contar, ler, escrever e por aí vai. A vontade de aprender coisas novas e explorar o ambiente é uma demonstração saudável da capacidade das crianças curiosas. Cabe aos pais e educadores aproveitarem esse interesse para lapidar a criatividade. A tendência natural do ser humano é que se desenvolva conforme os estímulos que recebe do ambiente. Então, vale a pena incluir algumas atividades na rotina da criança curiosa para que ela evolua na direção correta. Mas não se esqueça de que esse processo deve ser saudável e que cada pessoa tem seu ritmo de aprendizado. Algumas opções de exercícios e brincadeiras para estimular a criatividade das crianças são atividades ligadas à arte, como leitura, criação de histórias, quebra-cabeças e Lego experimentos. Número 2. Desperte o respeito ao próximo. Em um mundo que ainda está cheio de intolerância e preconceitos,
Fazer com que o seu filho entenda que a diversidade existe e deve ser respeitada a todo momento pode fazer com que ele se torne uma pessoa com mais empatia pelo próximo. Explique a ele o quanto conhecer outras culturas e aprender sobre as diferenças de outras pessoas só trazem experiências e novos amigos. Número 3. Desperte a prática da leitura. Começar desde cedo a incentivar seu filho a ler também é uma atitude que vai perdurar por toda a vida. Fazer com que as crianças tomem gosto pela leitura torna-as independentes, além de estudantes mais qualificados e confiantes. Torne um hábito comprar livros educativos adequados para cada idade. Incentive-os a buscar por novos exemplares com frequência. Deixe sempre também um dicionário à vista para que ele consiga descobrir novas palavras. Número 4. Desperte a autoconfiança. Fazer com que seu filho sinta-se útil e responsável desde cedo é fundamental para o seu desenvolvimento no futuro. Por isso, dê tarefas a ele de acordo com a idade em que ele está, para que ele comece a se esforçar e se sentir bem com suas realizações. Outra forma muito interessante é a de auxiliar na resolução de pequenos problemas, mas não resolvê-los. Pode ser que demore um tempo, mas a criança conseguirá achar o melhor caminho e descobrir novas formas de fazer você se sentir orgulhoso. Número 5. Segurança emocional. O bom desenvolvimento de seu filho tem como uma das suas bases uma boa autoestima e capacidade afetiva. Elogios e reconhecimento podem parecer coisas simples, mas fazem grande diferença no desenvolvimento infantil. Crianças que têm maior apelo emocional costumam desenvolver melhor suas habilidades. Estímulos emocionais são gatilhos para o desenvolvimento neurológico, como a fala e até mesmo a criatividade. Ofereça ao seu filho palavras de carinho, incentivo e principalmente compreensão. Número 6. Facilidade de comunicação. Comunicação, palavra que carrega enorme importância para o desenvolvimento humano. As primeiras fases da infância são acompanhadas de expressões intuitivas. Quando a criança ingressa no ambiente escolar, é importante que saiba como mostrar seus interesses, conhecimentos e dúvidas para que a equipe pedagógica consiga acompanhar o desenvolvimento e aplicar as ações necessárias. A comunicação infantil se inicia a partir dos primeiros estímulos recebidos em casa, e você deve ensinar ao seu filho que é importante saber ouvir outras pessoas e dar sua opinião. É essencial que os pais mantenham uma relação aberta, em que expressem suas opiniões e sentimentos e permitam que os filhos façam o mesmo. Além de ajudá-los na aprendizagem, permitem também o desenvolvimento do senso crítico. Número 7. Valorize a relação com a escola. Um deslize bastante comum dos pais é cobrar boas notas e um bom comportamento, sem demonstrar interesse pela vida escolar da criança. Isso se deve muito à rotina corrida e cheia de compromissos em que vivem. Porém, ainda assim, é preciso dar essa atenção. Ainda que a criança esteja sempre acompanhada de outras pessoas, a presença e o interesse dos pais fazem a diferença para ela. Quando os pais mantêm uma relação amigável com a escola, fica claro para as crianças que aquele é um ambiente necessário, que merece respeito e que servirá de base para o seu desenvolvimento. Normalmente é a escola que irá identificar as principais dificuldades dos pequenos. Portanto, a boa comunicação entre ambas as partes é fundamental para superar possíveis obstáculos. Perguntar sobre o dia de aula, as maiores dificuldades, os aprendizados, ajudar nas tarefas ou participar das reuniões fazem com que elas se sintam amparadas e seguras. Número 8. Seja um exemplo. A principal atitude que os pais devem ter é de serem bons exemplos, nunca se esquecendo de que são referências para os seus filhos. Os pequenos tendem a observá-los diariamente em suas condutas, seja em casa, no trabalho ou nas ruas. A cada dia, eles crescem e podem começar a perceber que suas atitudes não condizem com as cobranças que existem dentro de casa em diversos aspectos.
no compromisso com a escola, no incentivo à leitura, na honestidade com as pessoas, entre outros. É fundamental ter essa consciência e procurar fazer sempre o melhor para que eles se orgulhem de você. É claro que, vez ou outra, cometemos erros, mas manter um bom comportamento certamente reflete no desenvolvimento e na educação dos filhos. Número 9. Importância dos limites. Embora o coração fique apertado, às vezes as crianças precisam ouvir um não. É imprescindível estabelecer alguns limites para que saibam conviver melhor em sociedade e aprendam que nem tudo acontece como elas querem. Por esse motivo, os pais devem ser firmes e não deixar que elas façam tudo da maneira como pensam. Isso não quer dizer que seja necessário fazer pequenas ameaças ou praticar agressões físicas ou verbais. Lembre-se da importância do diálogo e determine alguns acordos, para que as crianças tenham a noção de que algumas coisas podem ser feitas e outras não. Número 10. Tenha positividade. Exalte as qualidades e os acertos. Cuidar do desenvolvimento das crianças não é apenas se preocupar com a parte física, mas também com a emocional. Muitos filhos acabam se tornando jovens e adultos infelizes, insatisfeitos ou até depressivos por conta de traumas na infância. Alguns pais costumam ser muito exigentes, o que não é necessariamente um defeito. Porém, é preciso lembrar que não só as falhas devem ser cobradas e corrigidas, mas também os acertos e as qualidades devem ser exaltadas. Até porque isso acaba servindo de motivação para que os filhos acertem mais vezes. Uma pessoa que cresce sem apoio emocional e sem receber elogios pode ficar eternamente com problemas de autoestima. Isso tende a influenciar e até comprometer outros aspectos da vida pessoal e profissional. Número 11. Use o entretenimento educativo. É comum que pais e familiares gostem de presentear as crianças, principalmente com brinquedos e outros objetos que possam entretê-las e deixá-las mais felizes. Contudo, nessa ocasião, vale a pena dar prioridade às alternativas que sejam mais educativas. Hoje em dia, existem diversas opções de livros, brinquedos e até aplicativos que ajudam muito no desempenho cognitivo. Além do mais, é uma forma mais interessante de os pais participarem das brincadeiras e de não deixarem que seus filhos brinquem sempre sozinhos. Outra boa dica é entreter as crianças com passeios que acrescentam algum conteúdo para elas. Parques e praças são ótimos para correr e brincar, mas não se esqueça de que visitar museus, teatros e bibliotecas também pode ser divertido e enriquecedor. Número 12. Incentive a autonomia. Os filhos crescem e é importante que eles consigam passar por esse processo adquirindo cada vez mais autonomia. Por mais que todos à sua volta se preocupem e queiram facilitar tudo para eles, faz parte deixar que aprendam a se virar sozinhos. É claro que existem muitos cuidados a serem tomados para evitar acidentes, mas cada época tem espaço para algumas conquistas rumo à independência. O ideal é fornecer orientações, reforçando conceitos e valores para instruí-los na resolução de questões e na realização de atividades por conta própria. Por exemplo, você ensina diariamente o processo correto de higiene bucal até que um dia seus filhos conseguem fazer isso sozinhos, sem supervisão. Por isso, é saudável que eles sejam desafiados e consigam, aos poucos, superar seus limites, mesmo que tenham de lidar com algumas frustrações pelo caminho. Número 13. Estimule o convívio social. O desenvolvimento social permite que a criança cresça sabendo interagir, relacionar-se e comunicar-se melhor. É claro que cada uma tem uma personalidade diferente, e algumas são mais quietas e tímidas, enquanto outras são falantes e comunicativas. Faz parte da convivência em sociedade que as crianças saibam expressar suas ideias e seus sentimentos. Para estimular esse lado, promova atividades conjuntas com colegas de escola, vizinhos, amigos, primos e outros. Assim, elas terão de dividir seus pertences, esperar pela sua vez, respeitar outras opiniões, entre outros aprendizados. Número 14.
Prepare-se para os conflitos sociais. Não é regra, mas a probabilidade de que seu filho seja zombado pelos amigos por alguma característica é bastante grande. Isso faz parte da descoberta do próprio corpo e suas mudanças ao longo da infância e da adolescência. Claro que há intensidades diferentes de piada ou discriminação que você deve ficar atentos a elas. Mas antes de mais nada, estimule a autoestima do seu filho. Mostre que as pessoas são diferentes e que tanta variedade é benéfica e deve ser respeitada. Procure exemplos de pessoas parecidas com a sua criança, seja física ou no comportamento, para que ela se espelhe em exemplos bem-sucedidos e não ceda com facilidade às ofensas dos outros. Número 15. Presença. Converse muito e valorize a rotina. Estar presente e ter um canal aberto é a melhor garantia de que seu filho irá confiar em você, reduzindo as preocupações sobre o que ele pode estar aprontando enquanto você não está por perto. Não se intimide com nenhum assunto e também não crie realidades fantasiosas para amenizar os problemas. Você não irá esconder de seu filho evidências sobre as drogas, violência e assuntos relacionados à sexualidade por muito tempo. E a educação deles depende da maneira como você trata essas questões. Em primeiro lugar, conte situações da sua própria infância ou juventude similares ao que ele está passando. Isso vai aproximar vocês. Em segundo lugar, lembre-se de ouvir mais do que falar. Ao receber grandes sermões, a tendência é que a criança se intimide ao falar sobre o seu ponto de vista. É possível, dentro da rotina, criar esses momentos juntos, que significa para a criança a segurança de que ela não está sozinha e que tem apoio dos pais independentemente do momento que está passando. Quando os responsáveis se predispõem a enfrentar as dificuldades dos pequenos juntos, é provável que seja desenvolvido o senso de responsabilidade, fundamental para enfrentar qualquer período na vida. É importante que as crianças tenham regras e obrigações a cumprir e que não sejam sobrecarregadas por atividades extras. É comum encontrar crianças e adolescentes estressadas, sem paciência para lidar com seus afazeres diários e sem orientação para lidar com relações que os cercam. Rotinas ajudam crianças a estabelecer uma memória do que precisa ser feito, estimulando o processo de aprendizagem e a vontade de aprender coisas novas. Estabeleça uma rotina simplificada, cheia de amor e cumplicidade. Se você gostou do nosso vídeo, deixe por favor o seu like, ative o sininho das notificações e se inscreva no nosso canal. Estamos começando e queremos trazer muito mais conteúdos desse tipo para vocês. Obrigado pela audiência. Se souber de alguma outra atitude interessante que ficou faltando, deixe nos comentários. Essas foram as 15 atitudes que os pais devem despertar nos filhos durante a infância.